Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje, mais uma daquelas edições clássicas do programa, nós vamos voltar os nossos olhos para o texto de João 3,16 e eu tenho certeza que nós vamos aprender demais, caminhar em busca do conhecimento de um tema que, apesar de ser recorrente aqui no programa, obviamente que sempre gera dúvida, sempre tem questionamento, sempre traz muita polêmica, gera muito embate, e o que a gente quer é exatamente isso, progredir e avançar em busca do conhecimento, e conhecimento é sempre pautado nas Escrituras Sagradas. Já deixo aqui para você o meu perfil no Instagram, @zeca_pereira, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar, bater papo. Espero a sua mensagem por lá também, tá bom? Deixa eu já, sem mais delongas, apresentar os nossos convidados para a gente poder ganhar tempo no nosso debate. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Isaac Araújo Pereira, ministro da Igreja Batista Redenção. Graça e paz, meu irmão, ótima noite, seja bem-vindo. Privilégio recebê-lo novamente. Obrigado por me receber, Zeca. Prazer conhecer o pastor Vitor. É uma alegria sempre estar aqui, poder contribuir com o debate, trazer textos bíblicos que muitas vezes, Zeca, pessoas me escrevem dizendo: pastor, eu nunca li o texto que o senhor mencionou. E aí fez todo sentido para mim. Então é uma alegria poder receber esse feedback, às vezes, de algumas pessoas e contribuir assim com o entendimento dos santos, dos salvos, dos eleitos de Deus. Sem dúvida. Graças a Deus a gente fica muito feliz do Vejam Só contribuir dessa forma também. É que o professor meu sempre dizia: a gente aprende mais quando escuta quem pensa diferente. Porque é assim que você vai pegar essas leituras dos textos que muitas vezes você nunca teve. Mas não é que faz sentido, deixa eu ver isso daqui. É verdade. Aí você vai aprofundar. E aqui, obviamente, eu não estou querendo falar que você vai ou não mudar, ou não. Mas você vai poder ampliar o seu conhecimento e as interpretações também. É, sem dúvida, uma ótima ferramenta. Passa as informações da igreja, pastor, Sim. Nós estamos ali na Igreja Batista Redenção, no Tucuruvi, ou Parada Inglesa, ali na zona norte de São Paulo, capital. Avenida General Ataleba Leonel, 3.780. Você pode nos fazer uma visita quando você quiser. Nós temos culto de oração às quartas-feiras, às 19h30. Temos programação para as crianças aos sábados, às 10 horas, discipulado e evangelização de crianças. Temos a reunião dos jovens às 18h30 nos sábados também. E os nossos cultos no domingo, culto da manhã às 9h30 e o culto à noite às 18 horas. Venha nos fazer uma visita, será uma alegria recebê-lo. Bom, inclusive os contatos do pastor Isaac e da igreja já apareceram. Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram. Se você quiser outras informações da programação ou também conhecer um pouquinho mais do ministério do nosso irmão, é por lá que você pode fazê-lo. De novo, obrigado. Eu que agradeço, Zé. Carinho. E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Vitor Couto. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Santo Amaro. Graça e paz, pastor Vitor, uma alegria recebê-lo novamente. Seja bem-vindo, uma ótima noite. Graça e paz, apresentador Zeca, graça e paz, debatedor Isaac, satisfação poder estar aqui de novo, né? Uma alegria enorme poder contribuir aqui no Vejam Só, com muita alegria. Eu quero já mandar um abraço para minha esposa, Tamires Couto, meu filho Johnny Couto e a minha mãe, Vilma Couto. Que Deus abençoe todos os meus alunos de teologia. Amém. É uma satisfação poder contribuir e estar aqui novamente. A alegria é nossa, meu irmão, é aprender um pouquinho mais com o irmão. O irmão já chegou prometendo algo diferente, né? Aí a gente já fica até na expectativa. Eu já estou ansioso para ouvi-lo aqui. Mas antes disso, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Perfeito. Eu congrego na ATSA Brasil, que é a Assembleia de Deus, Ministério em Santo Amaro. Está localizada ali na rua João Alfredo, próximo da Ponte do Socorro. Eu já quero fazer um convite para os irmãos, dia 14, às 19 horas, agora do mês de junho, estarei lançando meu segundo livro, um manual facilitador de escatologia bíblica. Então, se você que quer aprender um pouco mais sobre as doutrinas dos fins dos tempos, tem a oportunidade, teremos um culto de Santa Ceia com o lançamento deste meu segundo material. Será um prazer poder ver você ali, poder tirar uma foto, será de muita alegria.
Que benção. Ó, ele já falou do lançamento do segundo, mas vamos falar do primeiro que está aqui, né? O que o nosso telespectador vai encontrar neste material, pastor? Por favor. Bom, esse material fala sobre a expiação de Cristo e, como John Murray dizia, é o pensamento central da doutrina cristã, né? Ele procura responder por que Cristo morreu. A questão de por quem Cristo morreu nós vamos debater aqui hoje, né? Mas esse livro se propõe a por quê? Qual o motivo, qual a razão que levou o Senhor Jesus a ser crucificado. Então, é um livro que tem aí 80 páginas, você consegue ler ele rapidamente, e eu tenho ouvido bons testemunhos sobre a profundidade bíblica e teológica. Esse livro foi um aperfeiçoamento do meu TCC na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa. Então está aqui o material e, inclusive, os contatos do pastor também já apareceram aí para você. Se você quiser outras informações do livro, do lançamento do segundo, da igreja, ou até conhecer mais o Ministério do Nosso Irmão, são lá nesses contatos aí que você pode fazer, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema e nós já vamos começar a nossa conversa. O que a gente quer responder hoje é o seguinte: João 3,16 sugere que todo mundo tem chance, possibilidade de ser salvo. Meus convidados vão responder essa pergunta. Na sequência, eu abro a enquete para você e aí a gente continua aqui a nossa conversa. Pastor Isaac vai ter a honra de iniciar o programa. E aí, pastor? Zeca, mais uma vez, nós vemos lá, porque Deus amou o mundo. O mundo, nós devemos olhar o Novo Testamento inteiro como uma transição entre a velha aliança e a nova aliança. A antiga aliança era que Deus tinha com Israel, um povo separado, um povo escolhido, em que a salvação se dava através da participação desse povo, obviamente, na crença no Messias futuro, porque a salvação sempre foi pela fé em Jesus, nunca foi mudado isso, mas o israelita cria no Messias que viria. Era a fé no Messias futuro. Então, essa é a antiga aliança. Claro, essa aliança tem muitos detalhes, obediência a regras, a princípios, a prescrições legais ali da lei mosaica. Mas essa transição em que a salvação estava adstrita a um povo exclusivo, a um povo, o povo de Israel, o povo escolhido ali, no Novo Testamento vai se expandir. Esse conceito de agora a salvação não está mais restrita ao povo de Israel, ou seja, agora ela é oferecida a todo o mundo. Então, a pessoas de todo o mundo, ou seja, essa salvação agora alcança pessoas de todo o mundo. É claro, nós não podemos, isso aqui é perigoso. Creio eu que o pastor Vitor está longe de acreditar nisso, de que João 3,16 mostra um universalismo, em que todos serão salvos. Até porque nós vemos pessoas morrendo sem Cristo, pessoas rejeitando o convite do Evangelho abertamente, morrendo nessa situação. Essas pessoas, segundo a Bíblia, essas pessoas vão para o inferno, elas estão perdidas eternamente. Nós não cremos que Deus dá um jeito lá, porque Ele amou o mundo, Deus dá um jeito e salva todo mundo. Não é isso. Mas no Novo Testamento, desde o primeiro Evangelho, Mateus, até a Apocalipse, nós vamos ver essa transição da antiga para a nova aliança. E agora, com isso em mente, de que Deus, a salvação que era restrita a Israel, agora alcança a todo mundo por meio de Jesus, agora nós lemos com essas lentes do próprio texto bíblico, nós lemos essas palavras, mundo, todos, porque o autor bíblico tem um expediente específico. Eu quero mostrar agora para vocês que a salvação antigamente era exclusiva de um povo, agora não, agora ela alcança o mundo todo. Boa. Vamos lá, pastor Vitor, quero te ouvir agora, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema. Bom, eu quero separar em duas questões, né? João 3,16, antes de nós falarmos sobre todos, quem são esses todos, precisamos entender o que significa o mundo. A palavra do grego mundo é cosmos, do cosmo, do universo. Então, eu quero defender aqui, à luz do texto bíblico, que a morte de Jesus, ela não foi uma morte só para os eleitos, e ela também não foi uma morte para todas as pessoas do mundo.
A morte de Jesus foi pelo cosmo como um todo, tudo que está dentro da criação divina. Para provar isso, eu quero ler alguns textos, como, por exemplo, o livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, que diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Gênesis 3,17, Deus disse a Adão, né? Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Então, a terra aqui é o cosmo, é um mundo criado por Deus. Então, quando Adão cai, e ele era o cabeça representativo, né, do pacto que Deus havia feito com ele, não cai com Adão apenas os seres humanos, mas o cosmo, o mundo, é, por conta de Adão, amaldiçoado nesse sentido. Então, quando Cristo vem, ele vem reverter essa maldição sobre o cosmo. Então, você vê Romanos 5,12, a continuação do texto, vai dizer que como pelo homem entrou o pecado no mundo, né, também vai dizer que por um homem, que é o segundo Adão, o segundo cabeça representativo do pacto, houve a reconciliação. Mais claro do que isso é Colossenses 1,20, que diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas. Aí o todas as coisas, para explicar a alguns hipercalvinistas, que é sobre a terra, que é sobre os céus. Então o texto não se refere a todas as pessoas apenas, e nem só a todos os eleitos. Então o poder da morte de Jesus reconciliou os céus e a terra por meio do seu sacrifício vicário. Também 2 Coríntios 5, 18 e 19, o próprio texto de João, capítulo 1, versículo 9, que antecede o contexto do capítulo 3, ele diz: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ok, aqui fala de homem, mas olha o verso 10. Estava no mundo. Aqui estava no cosmo, não é estava no homem, estava no cosmo, no mundo em que vivemos. E o mundo foi feito por ele. O que foi feito por Jesus? O cosmo inteiro. E o mundo, o cosmo do grego, não o conheceu, né? Então aqui João trabalha essa palavra mundo não só se referindo a pessoas, mas também se referindo ao cosmo. Como, por exemplo, João 1,29, para finalizar, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, tira o pecado do mundo, tira a maldição que foi dada ao mundo por conta do pecado de Adão no Éden. Boa. Depois nós vamos conseguir ampliar, né, essa nossa conversa, mas antes deixa eu abrir a nossa enquete aí para você. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai localizar as enquetes. Vamos ver a pergunta que a produção deixou lá, por favor? Vou colocar na tela. Diz o seguinte: o Deus amou o mundo, de João 3,16, inclui todas as pessoas? Vamos ver as opções? Primeira delas: sim, Cristo morreu por todos e quer salvar a todos. Segunda opção: não, mundo significa os eleitos das nações. E a terceira opção: não sei. Então vai lá, vote, escolha uma das opções, ajude-nos na construção aqui do programa. E aí no final nós vamos colocar o resultado da nossa enquete também, tá bom? Conto com a sua participação. Vamos lá, Isaac, vou devolver a palavra ao irmão para continuar a sua construção aí, por favor. Existe uma realidade que o pastor Vitor mencionou, que não é esposada por muitos, não por todos, de que Deus, de fato, existe uma expectativa na criação, e isso no cosmos, né, no universo todo, da revelação dos filhos de Deus, ou seja, porque a criação será liberta da corrupção a que foi sujeitada por causa do pecado de Adão. Mas quando nós tratamos lá de João 3,16, ele vai restringir, ele vai, por assim dizer, vai diminuir assim, o conceito de mundo ali no texto. Por quê? Porque ele vai dizer no final do versículo: para todo aquele que nele crê, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele está falando de salvação. E a salvação, claro, um dia a glorificação, os novos céus e nova terra, tudo isso será obra do Filho, até que ele entregue tudo ao Pai, né?
mas isso tudo vai acontecer no futuro, até com a natureza. Mas nós estamos ali em João 3,16 falando sobre soteriologia, sobre salvação. E a salvação não alcança todos os seres criados, por assim dizer. Porque nós temos anjos e a salvação não é dada a anjos, como diz o texto de Hebreus, né? Animais não são salvos. Porque... Posso só abrir um parênteses? Ah. Eu já vi gente falando que ora para a conversão do cachorro, do então, pet. É difícil. Quer ver? Ora para a conversão, mas será que prega para ele? Pode. Mas pode? Não existe. Não existe base bíblica para sustentar que animal... Até porque animal não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso daí já dá um debate. Os pais de pet... Nós vamos entrar numa polêmica boa, hein? É boa. Apesar que daqui a pouco vai ter oração para salvar o bebê reborn. Reborn, né? E eu não devia falar isso aqui, porque com certeza vou ser cancelado. Apresentar na igreja. Ih, rapaz. Isso vai dar confusão ainda. Não, mas eu acho que isso aí isso vai acabar logo. Você acha? Eu acho. Você é um cara otimista. Pode ser. Um cara otimista. Porque é uma sandice sem Eu não acredito, não. Isso daí pra mim vai piorar. Fazendo só um comentário em cima dessa questão do bebê reborn, acho que seria interessante até um debate para entendermos por que chegamos a esse ponto. Sim, né? sim. Isso se dá por conta do relativismo. Sim, do individualismo. Eu acho que o texto de Romanos vai dizer, né? Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, né? Para fazer tudo. Ali o texto menciona a imoralidade como um exemplo, né? Dessa disposição mental reprovável. Mas vai seguir por esse caminho também. Desculpe, Isaac. Fecha o parênteses. Joguei uma granada sem pino aqui que você deu da tema para umas 3 horas. Vai longe. Mas assim... Existe, dentro dessa linha soteriológica, os calvinistas de 4 pontos, né, por assim dizer. Aqueles que não creem exatamente na expiação limitada, né, mas que existe um universalismo hipotético. Eu creio assim, que na nossa perspectiva aqui debaixo do sol, de fato, por não sabermos quem são os eleitos, toda e qualquer pessoa pode crer ou rejeitar o evangelho. Por isso que nós pregamos a todas as pessoas. Por isso que nosso apelo, a nossa mensagem evangelística, ela é sem distinção, ela é sem acepção de pessoas. Eu prego a todos. Mas o fato é que nós vemos, ao longo de todo o Novo Testamento, Deus escolhendo pessoas. E aí a dinâmica dessa escolha é que os arminianos e calvinistas divergem. Mas a predestinação, a eleição é uma doutrina pacífica entre os crentes. Deus elegeu pessoas antes da fundação do mundo. Isso está claro, não tem como mudar. Deus predestinou pessoas para a salvação. Mais uma vez, a dinâmica disso é que existe a divergência. Mas o fato é que Deus mandou Jesus, Deus enviou Jesus para morrer e para separar, como diz Tito 2,14, para separar um povo exclusivamente seu ou para dar a possibilidade hipotética, potencial das pessoas se salvarem. O texto bíblico, Tito, Pedro, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, mostra o quê? Que Deus tem isso em mente, o seu plano tem isso em mente, esse povo exclusivo que ele elegeu antes da fundação do mundo. Então não faz sentido nós afirmarmos que esse todos são todas as pessoas sem exceção, porque Deus tem em mente pessoas de todo mundo sem distinção. Aí é que nós entendemos melhor o Novo Testamento, a palavra mundo, a palavra todos, porque olhando para esse prisma, agora a salvação se expande a todas as pessoas sem distinção de raça, gênero, etnia. Aí sim, nós podemos ver agora sim, a salvação é para todos, sem distinção. Boa. Sr. Vitor, vou devolver a palavra ao irmão e até no comentário do Isaac ficou clara a divergência que ele tem com relação ao uso que o irmão fez ali do mundo no texto específico que nós estamos analisando do João 3,16. Por favor. Perfeito. Falando sobre a questão da expiação, essa ideia da expiação limitada, proposta ali pelo Tulip, ela é algo que surgiu, né? Quase todos os pais da igreja, quase todos eles, defendiam a ideia de que Cristo veio para morrer por toda a humanidade.
com exceção talvez de Cirílio e Jerônimo. Irineu, Orígenes, Ambrósimo, Crisóstomo, Agostinho de Hipona, todos esses defendiam a ideia de Cristo veio para morrer por todas as pessoas. E precisar de referência, eu trouxe as referências de todos eles aqui, né? O Lutero, o próprio Calvino, eu vou mostrar aqui, né, que alguns calvinistas daí afora, não adianta você citar a Bíblia, você tem que citar Calvino para o cara acreditar. Calvino não defendia a ideia da expiação limitada. Calvino defendia a ideia da expiação, que Jesus veio para morrer por todas as pessoas. E aí a gente precisa separar três coisas: a intenção, a extensão e a aplicação da expiação. Cristo veio para morrer por todas as pessoas, a extensão da sua morte abrange a todos, e a aplicação, aí sim, é restrita apenas àqueles que foram eleitos. Nesse sentido, eu concordo que a eleição não parte do pressuposto arminiano, não é por presciência. Eu entendo que é por soberania divina. Então, nesse sentido, eu concordo com essa ideia da eleição incondicional do Senhor. Então, só para a gente ampliar um pouco mais aqui esse ponto, João 3,16 mostra para a gente o verso de número que Deus amou o mundo de tal maneira. O 17 vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Né? Jesus veio aonde? Ao mundo, quer dizer, ao ambiente. Né? Ele veio ao cosmo. O próprio contexto está dizendo. Não para que condenasse o mundo, né? Não que para condenasse o cosmo que ele criou, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por salvação, a gente não pode limitar o texto salvação apenas no sentido escatológico, apenas no sentido da salvação, da condenação ao inferno. Mas, por exemplo, alguém vai atravessar a rua e o carro vai passar por cima da pessoa e você puxa aquela pessoa para que ela não morra, você salvou ela no sentido aqui momentâneo. Então, a gente precisa entender que a salvação, ela não está restrita, né, apenas ao sentido escatológico. O Senhor Jesus veio ele morreu por todas as pessoas indistintamente. Todas as pessoas. Todavia, a aplicabilidade depende da conversão da pessoa. E a pessoa só pode ser convertida, com base em vários textos bíblicos, a quem o Pai o levou, a quem o Pai o predestinou. Então, eu imagino alguém que prega a ideia da tulipe, que só foi sistematizada, não foi nem nos cânones de Dort, que nem no lar defende a tulipe. Tanto é que alguns dos debatedores da Assembleia eram a favor da ideia da expiação universal. Então, quando a questão da tulipe foi estabelecida, ela só é sistematizada no século XX. A gente não tem uma definição clara da tulipe, essa expressão lá nos reformadores, muito menos nos pais da igreja na Idade Média. E nem Calvino. Deixa eu fazer algumas correções aqui. Calvino, isso favorece talvez a posição reformada, o calvinista, mas Calvino cria assim. Ele mesmo diz no comentário de 1 João, ele diz que Jesus morreu por todos, ou seja, existe na obra de Jesus, na obra expiatória de Jesus, uma glória, uma força, uma potencialidade tão grande, que seria capaz de salvar a todos. Mas isso porque Calvino quer, assim, exacerbar ou aumentar ou mostrar a grandiosidade da obra de Cristo, mas ele restringe isso, mas ela é eficaz somente nos eleitos. Então, a eficácia da expiação, ela se dá somente nos eleitos. Esse é o real pensamento de Calvino, que, na verdade, trocando em miúdos, é uma expiação limitada. E essa questão da divisão da tulipe, o Sínodo de Dort é que quem estabeleceu esse pensamento, e os teólogos holandeses seguiram isso daí. Então, não foi só algo novo e foi sistematizado só no século XX, nada disso. Já tem escritos de teólogos holandeses, enfim. O Sínodo de Dort deixou isso muito claro com relação a essa... Pode-se até... A eficácia para os eleitos, ela da expiação de Cristo é só nos eleitos, que, na verdade, favorece a visão de que Deus
tem em mente, tem em vista um povo a quem ele quer salvar. Mas, mais uma vez, eu acho que assim, as pessoas só estão, Zeca, trocando aí, ou vocês estão olhando a questão de perspectiva. Porque, mais uma vez, quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos, Jesus, ele, por meio da fé em Jesus, você pode ser salvo. Isso dizemos a todos sem restrição nenhuma. Crendo que? Crendo que Deus, como o pastor mencionou, né? Crendo que Deus vai levar aqueles a quem ele predestinou ao Filho. Deus vai levar essas pessoas sobrenaturalmente. E essas pessoas dirão o quê? Eu creio. Eu me rendo aos pés de Jesus. Tudo. E essa pessoa demonstrando esse ato de fé, demonstrando que ela era um escolhido de Deus. E não que Deus está ali esperando que as pessoas respondam para poder escolhê-las. Não, Deus não faz isso. Então, essa questão de... é a visão de Calvino, né? A obra de Cristo é tão grandiosa, que ela poderia, hipoteticamente, salvar todos, mas esse não é o objetivo de Deus. Deus tem um objetivo específico, que é separar um povo exclusivamente seu. E esse povo já está na sua mente, nos seus planos, pré-determinado antes da fundação do mundo. 3 minutos e nós vamos chamar o nosso intervalo aqui, Vitor, por favor. Bom, eu quero citar aqui Calvino, citar alguns calvinistas, para mostrar que Calvino não defendia a ideia da expiação limitada. Então, Calvino, abre aspas, embora Cristo tenha sofrido pelos pecados do mundo e seja oferecido por meio da bondade de Deus sem distinção a todos os homens, contudo, nem todos o receberam. Mais claro do que isso, olha o que Calvino diz. Pois quando vemos pessoas indo para o inferno, não eleitos aqui, que foram criados à imagem de Deus e redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, olha isso. Isso deve, de fato, nos estimular a cumprir nosso dever de instruí-los e tratá-los com toda a bondade e gentileza quando tentamos produzir fruto desta forma. Enfim, ele é muito claro, pessoas indo para o inferno que foram redimidas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O John Piper, que é outro calvinista, ele diz algo muito interessante no seu livro 5 Pontos. Daqui a pouco a gente faz a exegese bíblica, né? A expiação de Cristo é suficiente para todas as pessoas e eficaz para aqueles que creem nele, que foi o que o pastor Isaac disse. Não é limitada em seu valor e suficiência para salvar todos que creem. Mas a eficácia plena e salvadora da expiação que Jesus realizou é limitada àqueles para os quais esse efeito salvador foi preparado. A disponibilidade da suficiência total da expiação é para todas as pessoas. Aí, cortando um pedacinho, indo direto aqui uma parte, olha o que John Piper disse. Portanto, Cristo morreu por todos, mas não por todos na mesma maneira. E é exatamente esse ponto que eu defendo. Cristo morreu por todos, de maneira que ao eu pregar o Evangelho, eu posso dizer a todos, Cristo morreu por você. Agora, de que maneira Cristo morreu para os eleitos de uma maneira, aí a gente pode trazer a discussão. Sobre os cânones de Dort, no artigo 4º, ele diz, porque a sua morte tem valor infinito. Então, depois eu não vou citar aqui, senão vai ficar muitas citações, mas os cânones de Dort, no artigo 4º e no artigo 6º, nós não temos em nenhum momento aqui dizendo que Jesus morreu apenas e exclusivamente para os eleitos. O que acontece? Os hipercalvinistas pegaram os cânones de Dort e levaram isso a uma visão mais extrema, digamos assim. Ou seja, a visão moderada dos reformadores é que Cristo morre por todos. Agora, se foi da mesma maneira ou não, aí a gente pode entrar em discussão bíblica. Pelo que eu entendi aqui, eu acho que é essa discussão que a gente precisa ter, então, né? Como é que isso vai ser aplicado aí, né? Que é essa aqui. Exato. Nem sei se vai ser a diferença também, até eu fiquei na dúvida. E aí, no segundo ponto, né? Aí eu vou desenvolver a partir da perspectiva bíblica e não mais histórica. Tá. Bom, vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente continua aqui a conversa. Não sei antes deixar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, código 11
3115-0819, 11 3115-0819. Anota, tira uma foto aí da tela, para amanhã, horário comercial, você poder ligar e tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em formatos e modelos oferecidos pela grade. Além disso, quero deixar aqui todas as redes sociais da HIT para você conhecer a nossa programação, conhecer o nosso conteúdo, poder, obviamente, ver aquilo que a gente produz. E é um material onde a gente pensa sempre em você, na sua família, querendo levar uma programação para edificar você, tá bom? Então vamos para o intervalo, na sequência a gente volta com mais Vejam Só. Muito bom, já estamos de volta com Vejam Só, depois do intervalo rapidinho aí, hoje falando sobre o texto de João 3,16, recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Isaac, o pastor Vitor, que já no primeiro bloco deram suas contribuições, e agora nós vamos avançar, mas antes de devolver a palavra ao pastor Isaac, só mandar um abraço aqui para a Cindy, que nos acompanha lá da Califórnia, nos Estados Unidos, através das nossas transmissões aí pelo YouTube. Então, se você ainda não conhece o nosso canal lá no YouTube, chega por lá. Inclusive, já se inscreva no canal. É só você procurar por Programa Vejam Só. Vai lá, dá essa moral lá, se inscreva no canal. Se você ativar as notificações também, sempre que tiver um material novo ou a transmissão ao vivo, você vai receber um alerta e vai poder acompanhar, tá bom? Então vai lá, faça parte dessa comunidade também para você ter acesso a tudo aquilo que é produzido aqui no Vejam Só e poder, obviamente, participar antes dos nossos programas aqui também, tá bom? Nas nossas transmissões por lá, tá certo? Um abraço, Cindy, Deus abençoe. Pastor Isaac, vou devolver a palavra ao amigo, então. Eu vou dar aqui subsídio para alguns irmãos para mostrar que Deus que sempre quis separar um povo exclusivamente seu. É assim, existe a acusação de que se Deus se não existe, né, essa possibilidade, essa potencialidade de salvação para todos, Deus é injusto. Aí que tá. Todos nós nascemos em nossos pecados e delitos, todos nós não queremos a Deus, todos nós nascemos nessa condição e a nossa inclinação é contra Deus, né? Não há um que busque a Deus, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Então essa é a nossa condição, mas Deus graciosamente olhou para essa humanidade perdida, essa humanidade inimiga, e Ele graciosamente escolheu alguns porque Ele não escolheu todos? Porque nós vemos que a justiça de Deus, ela também serve, a justiça aplicada aos seus inimigos, ela também serve para glorificá-lo. Isso está em Romanos 9. A justiça de Deus também aponta, também mostra a glória de Deus. E tudo isso, aliás, toda a história da redenção, nós como crentes precisamos colocar isso em mente, que toda a história da redenção, tudo visa a glória de Deus, não é a glória do homem, não é para que o homem se sinta bem, não é para... Porque isso muda até o nosso modo de enxergar Deus e a teologia. Deus quer que eu seja feliz. Deus ama a sua glória e tudo que Ele faz é visando a sua glória. E nós fomos criados para a sua glória. E a nossa salvação é para a sua glória, para Ele mostrar o seu favor em vasos de barro como nós somos. Mas eu quero mostrar aqui vários textos mostrando que Deus tem esse povo em mente. Ora chamado de ovelhas, ora chamado de igreja. João 10, 11 e 15. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10, 26. Mostrando ali para vocês não são minhas ovelhas, mostrando que ele tinha um povo rejeitado, um povo que não era ovelha. Marcos 10, 45, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 26, 28, o sangue de Jesus foi derramado em favor de muitos. Tito 2,16, 2,14, eu já mencionei, ele veio aqui para purificar um povo exclusivamente seu e não a todas as pessoas sem exceção. Atos 20, 28, Deus derramou seu sangue pela igreja. Efésios 5, 25, Jesus se entregou em favor da igreja. E no Apocalipse 5, 9, Jesus com seu sangue comprou para Deus pessoas de todo o mundo. Todas as pessoas sem exceção, não.
todas as pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, mostrando que mundo e todos são todas as pessoas sem distinção, como foi mencionado pelo pastor Vitor na fala de Calvino, inclusive. E aí, pastor? Bom, eu quero só trazer uma observação na fala do pastor Isaac, com todo respeito, e depois trazer uma exposição bíblica aqui. Textos como Efésios 5:25, que fala que Cristo morreu pela igreja, ou Mateus 20:28, que diz que ele morreu por muitos, ou Gálatas 2:20, que ele morreu por Paulo, isso não quer dizer que ele não tenha morrido por outras pessoas que o texto não cita. Isso a gente chama de falácia da inferência negativa. É como eu falar para minha esposa, eu amo a minha esposa. Isso não quer dizer que eu não ame meu filho, não quer dizer que eu não ame a minha mãe. Então, quando o texto diz que ele morreu pela igreja, o texto não está dizendo que ele não morreu por outros, né? O texto está dando uma ênfase acerca da igreja. Então, isso por si só, né, já derrubaria esse ponto de vista. Eu gostaria que o pastor também pegasse um texto na Bíblia, não precisa ser dois, não, um só, que seja claro assim, ó, Cristo morreu só por estes. Que a gente não tem, né? Não tem esse texto. Agora, o que a gente tem é o inverso. Então, por exemplo, o propósito da vinda de Jesus, ele veio para os judeus não o receberam, então deu-lhe o poder de todos que o receberam serem feitos filhos de Deus. Agora nós temos a expiação, né? Olhem esses textos. 1 de João 2, verso 2. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas do mundo inteiro, não é do cosmo, de todo mundo. Aí, o texto de 1 Timóteo 4:10. Olha o que esse texto diz. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos. Sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, olhem isso, Salvador de todos os homens. Aí, vírgula, especialmente dos fiéis. Então, aqui nós temos dois tipos de salvação. Ele é salvação de todos, no sentido de que ele, através da morte de Jesus, possibilitou todas as pessoas de serem salvos, e aí a gente entra na temática do debate, né? Todavia, por que especialmente dos fiéis? Porque estes fiéis que foram predestinados por Deus a alcançar a salvação não por mérito. E aí eu concordo com o pastor Isaac na soberania de salvação, né? Deus salva quem ele quer, Jesus não era obrigado a morrer por ninguém, né? Se ele decidisse morrer somente por uns, ele seria justo, mas os textos dizem que ele morreu por todos, todavia, dentre todos, escolheu salvar alguns. 1 de João 51:52 vai dizer, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. A palavra nação é etnos, de etnia. Então ele morreu por os judeus, que hoje estão endurecidos, que Romanos diz que o povo foi endurecido por Deus. Então Jesus morre pelo povo judeus, mas endurece o povo judeu. Isso é uma complexidade que precisa, né? Nem sempre a gente consegue responder. Temos outros textos aqui, Hebreus 2:9, vai dizer lá no finalzinho, pela graça de Deus provaste a morte por todo o homem. 1 Timóteo 2:6, o qual a si mesmo se entregou em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Além disso, a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. 1 Timóteo 2:4 fala que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro 3:9, não retardas o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Finalizando, Ezequiel 18:23, acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Aqui é o ímpio que vai para o inferno? Não, diz o Senhor. Antes deseja que ele se converta de seus caminhos. E, pastor, tem muitos textos aqui. Agora eu quero um só que seja exclusivo para dizer que Deus só morreu pelos eleitos. Cansado desse tipo de argumentação, mas enfim. Irmãos, não dá tempo de explicar texto por texto mencionado aqui, porque ele fez... É próprio dessa teologia pensar as coisas dos seus contextos. É próprio. Por isso que eles pedem um versículo, que é próprio pensar. Irmãos, essa teologia também de palavrinhas, o campo semântico de palavras, quem vai definir é o contexto. E isso, você nem precisa saber grego para isso.
Às vezes a gente vem aqui, fala uma palavra em grego, ou um versículo em grego, mas isso não deve, o irmão que está assistindo, não deve intimidar o irmão, achar, não, eu não entendo certas coisas. Não, você pode pegar a sua Bíblia traduzida, que homens fiéis traduziram, homens de Deus traduziram, e você pode entender o texto bíblico, seja todo, seja Cosmos, seja o que for. Você vai olhar, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, que não dá tempo de explicar todos os textos mencionados aqui. Quando lá em 1 Timóteo 2 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, se você olhar os versículos anteriores, imediatamente você vai entender o que são esses todos. Porque no versículo 1 ele vai dizer, ó, exorto que se use a prática de súplicas, orações, tudo mais, ações, em favor de todos os homens. É como se, no grego não existe isso, mas existem 2 pontos. Quem são todos os homens aqui? A favor de reis, todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, isso é bom, aceitável. Então, na mente do leitor, você, leitor que lê em português mesmo, quais são todos os homens, as pessoas investidas de autoridade? É muito simples. Não precisa criar uma teologia em cima de uma palavra, ou em cima de um versículo pensado. E tantos outros, a questão de João, né? Não quero que nenhum de vós pereça. João está escrevendo, João não, Pedro está escrevendo a crentes, e ali o perecimento ali não é o fogo do inferno. O perecimento ali é um juízo a ser recebido naquela vida. Ele está convocando os irmãos ali a chegarem ao arrependimento ainda nessa vida. Porque se eu estou dizendo, vocês vão perecer no fogo do inferno, falando isso para crentes, como é que é essa relação? Enfim, aí entra no outro debate de perda de salvação, mas enfim, é muito simples entender essas coisas, mesmo sabendo aí o português só, e não pensando textos ao bel prazer para favorecer o meu entendimento, a minha teologia. Se você ver o contexto... Para concluir, pastor, por favor. Se você ver o contexto, olha só, quero só mencionar mais um aqui. Tito 2,11, que é muito utilizado, por quanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Pronto, a expiação é ilimitada. Aqui eu nem diria, realmente todos os homens têm acesso, ou podem ter acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que o contexto vai definir, quem são todos os homens? Idosos, idosas, jovens, moços, são todo tipos de pessoas. E isso é a temática do Novo Testamento. Ao você olhar para isso, saiu daqui, não é mais dos judeus. Agora é de todos os homens. Sem exceção, pronto, agora não, sem distinção. É isso que o Novo Testamento como um todo quer ensinar. É o contexto geral do Novo Testamento das cartas. Você pode entender isso tranquilamente. Nós temos 7 minutos para encerrar. Então, vão ter 3 minutos agora para fala normal e depois mais 1 minutinho e meio para consideração final, tá bom? Senão não vai dar tempo. Vamos lá, pastor Vitor. Perfeito. Eu aconselho você que está aí nos assistindo, compre um livreto do John Piper, que é um calvinista. Deus deseja que todos sejam salvos. E ele vai dizer exatamente essa duplicidade, de que Deus deseja que todos sejam salvos, todavia ele não decretou a salvação de todas as pessoas. E este é o meu ponto de vista aqui no debate. Bom, 1 Timóteo 2, 1... Como é que é? Desculpa, repete? Não, é isso mesmo que o senhor ouviu. Deus deseja que todos sejam salvos, só que ele não decretou a salvação de todas as pessoas. Bom. Decretou só dos eleitos, tá bom. Tá bom, vamos lá. O texto que eu citei, que o pastor tentou apresentar aqui, complicou ainda mais o pastor Isaac. De 1 Timóteo 2:1, eu citei o versículo de número 4, que fala que o Senhor quer que todos sejam salvos, e o verso 1 manda, e primeiro e segundo, manda nós orarmos por todos os homens. Aí o texto fala quem são todos os homens, né? Ele não tem como escrever o nome de todo ser humano no livro. Então ele vai categorizar quem são essas pessoas, né? Ele vai falar que nós devemos orar pelos que estão em iminência, reis e daí por diante. Então, segundo a visão estrita apresentada pelo pastor Isaac, nós vamos orar apenas pelos eleitos. Nós não vamos orar pelo pagão, pelo aquele que não é eleito. Evidentemente que não, eu devo orar por todos. Jesus, quando está na cruz, ele é crucificado e ele diz, Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Naquele momento, ele orou por quem? Eu sei, João 17 vai dizer que ele orou apenas
pelos seus, mas também vai dizer, no momento da sua morte, que ele orou pelo mundo e pelo cosmo inteiro, né? Então, nós devemos orar por todas as pessoas, independentemente. Quem vai ser salvo ou não é outra questão. Só para continuar aqui, eu tenho quanto tempo ainda? Acho que um minuto. Um minuto. Para concluir essa fala. O trabalho de Deus ao prover a salvação ao ser humano é tão maravilhoso, que ele trouxe a revelação natural na nossa consciência, descrito em Romanos 2,14 e Eclesiastes 3,11. Diz que as normas da lei estão gravadas em nosso coração, na nossa consciência. Isso é quem? A alguns? Não, a todas as pessoas. A revelação natural do Senhor, livro de Salmo, de número 19, verso 1, e Romanos 1, 19 e 20, vai dizer que Deus manifesta a sua glória no mundo inteiro, no cosmos inteiro. Isso é só para alguns? Não, é para todas as pessoas. A morte de Jesus, conforme foi apresentado aqui, também para todas as pessoas. A pregação do evangelho, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem que é o mundo que o texto fala? Ide a todos os eleitos pregar o evangelho? Evidentemente que não. Eu devo pregar o evangelho a todos indistintamente, certo? Eu devo pregar a oferta do evangelho a todas as pessoas. Quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo, ele trabalha a partir da pregação do evangelho somente nos eleitos? Não. Lá no Atos, capítulo de número 7, vai dizer que as pessoas resistiram ao Espírito Santo. Logo, essas pessoas que resistiram não foram salvas, né? Todavia, a quem Deus quis salvar, entre aquelas pessoas, estava salvo, que depois ele, de maneira soberana, convenceu salvo a sua salvação. Então, esses textos mostram para a gente que a oferta é para todo mundo. A última fala, 2 minutos, considerações finais, conclusão e comentários para a gente encerrar o programa de hoje. Vamos lá. Eu não posso concordar mais com o pastor Vitor. Não pode mais? Não consigo mais concordar. Na verdade, eu não consigo concordar mais com ele nessa última fala. Porque, mais uma vez, eu abri falando isso. A oferta do evangelho é universal. Nós vamos pregar ao mundo todo. Aí sim nós entendemos, vamos falar de Jesus para quem? Porque nós não sabemos quem são os eleitos. É muito simples. Outra coisa que o pastor mencionou, e isso faz coro, né? Da nossa perspectiva aqui, nós não sabemos os eleitos. E quando o pessoal afirma lá, o John Piper, ele mencionou, né? Isso. O John Piper, que a salvação atingiu o cosmos. Eu já mostrei aqui o texto de Romanos 8, que de fato a salvação atingiu o universo. O universo sofreu efeitos da obra da cruz. E um dia sofrerá efeitos visíveis, reais, da salvação que há em Cristo Jesus. Mas o texto de João, que é o que nós deveríamos ter debatido, o texto de João vai falar, vai mostrar que para todo aquele que nele crê, essa salvação, e aqui só seres humanos podem crer, nem anjos que têm consciência, que têm vontade, podem crer, porque a salvação está restrita, a obra de Cristo na cruz é para os humanos, para os eleitos, para o povo exclusivamente seu. Então, eu quero deixar aqui para os irmãos, por fim, 30 segundos, fazendo luz a esse mundo de João, que mundo nem sempre é mundo, porque diz lá em João 1,29, primeiro capítulo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tira o pecado de todas as pessoas, não tira o pecado de todo o mundo sem exceção. O Espírito Santo, lá em João 16,8, diz que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não convence todas as pessoas sem exceção. E por fim, 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Nós aqui não jazemos no maligno. Então o mundo nunca é todas as pessoas sem exceção, mas todas as pessoas sem distinção. Boa. Vamos lá, pastor Vitor, 2 minutos também. Bom, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, que Deus abençoe aos irmãos, ao pastor Isaac, né, que discordamos, mas somos irmãos em Cristo Jesus. João 3,16 fala que Deus amou o mundo, e de fato, nem sempre a palavra mundo significa todas as pessoas indistintamente, evidentemente que não. E quem determina isso é o contexto. E o que foi trabalhado aqui foi em textos, tanto em João quanto escriturístico, de maneira geral, para mostrar que mundo, aqui em João 3,16, quer dizer que Deus amou o mundo inteiro. Para isso, eu citei a Bíblia, citei teólogos que são de linha calvinista, e mostrei para os irmãos que esta visão
extrema, que eu chamo de hipercalvinismo, de que Deus não ama o mundo, de que Jesus morreu apenas pelos eleitos, é uma visão recente da história da igreja, que nós quase não encontramos ela antes da Reforma Protestante, e que o próprio Calvino vai defender a ideia de que Cristo morreu por todas as pessoas, evidentemente não da mesma maneira. Então, a única coisa que eu digo é, nós devemos pregar o evangelho a todo o mundo, e o mundo é todas as pessoas, indistintamente, porque Deus ama a todos. Jesus, quando pregou ao jovem rico, o texto vai dizer que o jovem rico não aceita a oferta do evangelho, mas o texto bíblico vai dizer, e Jesus o amou. Então, a questão, Jesus ama o cosmo que ele criou. Agora, se nós ou alguém não aceita ao Filho de Deus, aí já é de responsabilidade pessoal. Finalizando, o texto diz que até os demônios creem e estremecem. Deus abençoe aos irmãos. Obrigado, pastor Zeca, pela oportunidade. Eu agradeço. Obrigado ao Vejam Só. Se puder se inscrever no meu canal no YouTube, Vitor Couto Oficial. Eu tenho alguns debates lá, alguns ensinamentos que podem contribuir para o seu crescimento. Boa. Todos esses contatos, inclusive, ficarão salvos no nosso perfil oficial, no @programa Vejam Só, tá bom? Para você poder conhecer o caminho aí para encontrar os nossos irmãos também. Vamos rapidinho colocar o resultado da enquete na tela. Nós perguntamos lá, o Deus amou o mundo, esse termo, né, lá de João 3,16, inclui todas as pessoas? Vamos ver como é que ficou a enquete. 68% responderam que sim, Cristo morreu por todos e quer salvar a todos. 31% que não, o mundo significa ali os eleitos das nações. E apenas 1% foram na opção não sei. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado por acompanhar o Vejam Só. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Fique agora com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Um forte abraço e até a próxima.